Olá, sou Malu Guimarães. Eu estudo cenografia indumentária na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. E nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre como foi o processo de trabalho como figurinista no projeto Ópera da Unirio em 2018. Essa ópera já é um projeto estabelecido na Unirio há vários anos. É proposta pela Universidade de Música, né? E em 2018 foi dirigida pelo André Pasleme. Eu, orientada pela Carol Bassi, professora da Unirio, Departamento de Cenografia, junto com Lara Bezerra e Natália Matias, nós três fomos as figurinistas do espetáculo, que foi escolhido como O Matrimônio Secreto, de Domênico Cimarosa. E eu vim falar um pouco sobre o processo do figurino em si, de pesquisa, de montagem de equipe, de setorização, de cronograma. Em junho, a Carol fez o convite pra gente para começar esse processo e a gente entrou logo de cabeça com muita pesquisa, referência de imagem, formação de pranchas de referência, com texturas, imagens, desenhos, tudo que a gente podia achar que tivesse a ver com a época, além de muita decupagem, né, que a gente chama de técnica do texto, de personalidade dos personagens. Eram 6 personagens, porém 8 atores, 2 dos personagens os atores revezavam, né? Então a gente tinha que pensar muito nisso também, de como o figurino ia servir nesses 2 atores e se tinha necessidade de fazer 2 figurinos para 2 atores diferentes, ou se eles tinham um corpo que permitia fazer esse tipo de adaptação, ou se precisava fazer algum tipo de adaptação. Foram vários meses de processo. A gente começou em junho, a ópera estreou em outubro, depois teve uma outra temporada em dezembro no Teatro Tulcina, no Rio de Janeiro. E depois dessa parte de pesquisa, a gente sempre teve várias reuniões com a equipe, com o diretor. A gente se encontrava também muito com os próprios atores para conversar sobre os personagens, tirar as medidas, fazer mesmo a construção do figurino baseado nas pessoas que iam vestir esse figurino, de como esse personagem estava sendo construído em cena, como a gente podia completar essa imagem com o figurino. Também com a cenografia, que a gente queria que tudo conversasse de uma maneira que ficasse coesa. E então foi surgindo ideias, principalmente da sugestão do diretor, da gente fazer um figurino com a silhueta de época, né? A ópera se passa no final do século XVIII, 1779, por aí. No final do século XVIII. E a gente decidiu preservar a silhueta do figurino, principalmente feminino, com os paniers e os diferentes modelos de saias, de decotes, mas a gente teve uma opção criativa de fazer com cores, estampas, padronagens atuais. Ficou uma coisa bem plástica, a gente tinha muita questão da textura do papel, as cores assim opacas, sem brilho, sem muitos detalhes, muitos grafismos que a gente também pegou como referência, que a gente foi aplicando isso no nosso pensamento do figurino. Depois que a gente consolidou a ideia que a gente queria para os nossos figurinos, que eram 3 femininos e 3 masculinos, né? Com idades diferentes entre os personagens, tinha moças mais novas, viúvas, senhores mais idosos também, burgueses, aristocratas. A gente tinha uma diversificação bem grande, considerando o número de personagens. E depois que a gente consolidou tudo isso nos croquis, a gente começou a fazer os protótipos. E a professora Carol Bassi passou pra gente a técnica de modelagem 3D, acreditada ao Jun Macao, que
consiste em você moldar o manequim com as medidas do ator. Então a gente tirava todas as medidas possíveis dos atores para poder depois, com enchimento, com segunda pele, com atadura, com vários recursos, poder moldar o manequim nessas medidas para, a partir daí, fazer o molde direto no corpo do manequim e no corpo, consequentemente, do ator. Né? A gente empapelava isso com fita crepe, fazia os recortes dos moldes, depois passava para o papel e depois passava para o algodão cru, que seria o protótipo. A gente costurava isso com grampeador e vestia no manequim para testar. A gente também teve o cuidado de vestir nos atores quando a gente tinha essa oportunidade, porque tinha também a dificuldade dos horários combinarem, né, de ensaio, dos atores estarem na universidade enquanto a gente estava produzindo os figurinos. E tudo isso com muito esmero, com muito carinho, com muito cuidado com o nosso material, porque a gente valorizava muito a oportunidade que a gente estava tendo de ter todo esse apoio, todo esse material para poder fazer o projeto. A partir do momento que os protótipos estavam todos prontos, já tinham passado pela aprovação, prova, a gente mandava para a costureira com o tecido que a gente ia comprar, né? Dava os moldes, dava inclusive os protótipos, se fosse necessário, para as costureiras. Depois os figurinos retornavam para a gente poder finalizar eles com os grafismos, aplicações. A gente usou muito termocolante para fazer, passava canetinha às vezes, tudo que a gente achava que ia contribuir para a identidade visual do figurino, né? E eu acho que ter tido essa oportunidade quando eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro período ainda, e tive contato não só com a produção teatral já de cara no meu curso, que na prática, né, mas com a oportunidade de tirar essas coisas do papel, de ter essa noção do trabalho em equipe, da responsabilidade e de produzir um conteúdo que inclusive saiu da universidade, que fez o sucesso, teve uma audiência muito boa, que a gente ficou muito satisfeito com o processo. Então eu acho que a minha maior justificativa aqui, e o que eu mais defendo, é justamente o incentivo ao teatro universitário, porque a gente faz esses teatros, essas peças gratuitamente para o público, e esse incentivo do governo é muito importante para a gente poder continuar produzindo, continuar fomentando a cultura, né? De forma com muita qualidade, com muita dedicação. E dar a oportunidade dos jovens que estão estudando para isso terem, inclusive, uma inserção no mercado de trabalho. Eu uso até hoje a ópera como meu portfólio e abriu muitas portas para mim. Então, esse foi um pouco do meu trabalho nesse período e espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar algumas fotos, algumas curiosidades aqui que eu vou incluir aqui no vídeo para vocês terem uma visão de como é que foi na época. Muito obrigada!